Oi, sou William. Hoje eu vou falar sobre atrito cinético. Então, tem um objeto aqui que está em cima do piso. Daí esse objeto está se movendo, Então tem uma força na direção que está se movendo. Então está se movendo para a direita. Então tem uma força agindo para a direita. E nesse próprio objeto tem a massa. Então tá fazendo uma força para baixo, que é a massa vezes a gravidade. E tem a força do piso que está exercendo sobre o objeto, que é a força normal. E tem uma força de atrito que está agindo ao oposto à força que está puxando. E essa força de atrito, quando o objeto está se movendo, é chamado atrito cinético, que é dado por μ' vezes força normal. Então, esse μ' significa o coeficiente de atrito cinético. Então, no caso do atrito estático, era μ inicial vezes força normal. E esse μ', que é o coeficiente do atrito cinético, é definido por relação entre esse objeto e o piso, esse coeficiente. Então, isso é a mesma coisa que é o coeficiente do atrito estático, também era definido pela relação entre piso e o objeto. Então, geralmente, o μ' é menor que μ inicial. Isso significa que atrito cinético é menor que atrito estático. Então isso dá pra ver no dia a dia, né? Então tem, por exemplo, um objeto, esse objeto está em repouso. Daí você tenta empurrar esse objeto até ele se mover. Você usa mais força, mas só que depois que esse objeto começar a se mover, não precisa colocar tanta força. Pode colocar menos força que esse objeto continua se movendo. Isso é porque quando o objeto está parado, ele tem maior atrito, e quando o objeto está se movendo, ele tem menos atrito. Então, quando o objeto está parado, nós precisamos colocar mais força para vencer a força de atrito. E quando o objeto está se movendo, nós não precisamos colocar tanta força, porque a força do atrito é menor. Então, fazendo uma relação entre essa força que nós empurra ou puxa. Então, fazendo uma relação entre a força que nós empurra o objeto ou puxa o objeto com a força de atrito. Então, quando o objeto está parado inicialmente, nós fazemos uma força para mover esse objeto. Então, a força de atrito vai não deixar mover. Então, ela quanto mais nós puxa, ela também vai acompanhando a força que nós está exercendo sobre o objeto. Daí chega um ponto que é o ponto do atrito estático, que é a parte que o objeto tem o máximo atrito quando está em repouso. Daí, quando nós vence essa força de atrito, esse objeto cai atrito, né, e começa a se mover. Daí nós não precisa fazer tanta força, para mover esse objeto. Então, essa parte é a parte do atrito estático, e depois essa parte é a parte do atrito cinético. Então, observando aqui como que vai se movimentar o objeto, né? Então, na parte do atrito estático, nós tenta mover o objeto e ele não move, então ele está em repouso.
No caso do objeto atrito cinético, como que aqui é dado, né? Então aqui é dado pela força que nós está aplicando menos a força do atrito. Então tem uma força que está então quando a força que nós está aplicando é menor que a força de atrito, vai estar em repouso, porque aqui não vai conseguir vencer. Então a partir que a força que nós está exercendo sobre o objeto é maior que a força de atrito, o objeto vai se mover. Então isso significa que nesse objeto tem uma força agindo. Então pela lei de equação do movimento, a força é igual a massa vezes a aceleração. Então isolando a aceleração vai ficar força sobre massa. Então já que tem a força não é nula, então significa que existe uma aceleração nesse movimento. Então na parte de atrito cinético, o movimento é um movimento com aceleração.